Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar-se a viver? E eu respondi: ó Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhe: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim o soberano Senhor, a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. E sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e eu fizer sair vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu estabelecerei a sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavras do Senhor. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. É um texto que volta e meia a própria Ingrid falava muito e cantava esse cântico da Ludmila Feber, né? E eu fui tentar entender por que ela gostava tanto desse texto. E eu descobri, irmãos, porque aqui fala sobre o Adonai Yahweh, ou mais conhecido para nós, Yahvé. Adonai. Então nós vamos falar essa manhã sobre o Adonai Yahweh, que significa o soberano e eterno Deus. O que significa Adonai, irmãos? O soberano e eterno Deus. De novo, o soberano e eterno Deus. Soberano, irmãos. Ele que comanda tudo e todos, está sobre todos. E Ele conhece tudo e todos, Ele sabe o que faz, Ele está acima. Esse é o nosso Deus Adonai, mencionado muitas vezes. Esse bloco de textos do profeta Ezequiel, irmãos, fala da restauração de Israel, uma ilustração que Deus dá para ele do Vale dos Ossos Secos, que é para ensinar o que para Israel? A restauração, a renovação da terra, a terra destruída, ressecada, contaminada, a terra que um dia foi fértil, a do Éden, que Deus criou para o homem viver, uma terra boa, uma terra espetacular, mas foi destruída. Mas Deus quer restaurar essa terra que foi reprovada, não passou nos testes.
A renovação, irmãos, é importante especialmente no coração do homem. Jesus Cristo veio a esse mundo para restaurar os corações dos homens, renovar os corações. Israel, irmãos, estava ali no cativeiro e ele era tido ali na visão de Ezequiel morto. Israel estava morto e pior, estava espalhado. Não estava só morto no local na terra, mas eles se foram. Um ficou distante do outro. Você pode imaginar a igreja espalhadas, um separado do outro. Se a gente perdeu agora uma das nossas principais cantoras aqui da igreja, solista, foi uma separação, está sendo dura separação e o será por muito tempo ainda. Imagine se nós todos nos separássemos, cada um fosse para um canto, a saudade que ia haver, o vazio que ia haver no nosso coração. Então era isso que eles estavam passando, um distanciamento, morte. Somente Adonai Yahweh é capaz de realizar essa obra de restauração. Ninguém mais seria capaz de fazer, só Ele pode fazer. E hoje para nós esse Adonai é Cristo. É Jesus Cristo em nossos corações que pode realizar uma obra de restauração. O reino de Judá precisava de um recomeço, precisava recomeçar. A vida tem que continuar, é duro, mas tem que continuar, nós temos que recomeçar. Mas como? Como? Às vezes as perguntas vêm e não tem as respostas. Não tem. Como? Eles não tinham resposta para isso. Mas eles clamaram por Adonai, não desistiram de Deus. Os exilados da Babilônia eram fracos. Não tinham comida, não tinha plantação, viviam do favor dos outros povos, eram fraquíssimos. Não tinham esperança em de ressuscitar. Não tinha. Deus então iluminou os ossos secos, para mostrar que era uma obra muito difícil. Então, a visão que Deus deu para Ezequiel foi mostrar um quadro terrível de ossos mesmo, porque é impossível. É impossível. Então, Deus mostrou realmente um quadro impossível, um quadro de morte mesmo. A ilustração dos ossos secos significa isso, a impossibilidade humana total de restaurar, especialmente osso, carne, sangue. Como é que vai voltar a levantar isso? Só Adonai. Então eu quero pegar alguns trechos dessa passagem e tentar trazer à luz para a gente entender melhor isso. Então o Espírito diz o seguinte, que Deus levou, Ele me levou pelo Espírito. Então Isaías fala isso no versículo 1, Ezequiel fala isso no versículo 1, que ele foi levado pelo Espírito. Então, irmão, só aqui já nos mostra que tudo que a gente faz, para onde a gente vai, para cá, para lá, uma mudança, um negócio novo, um relacionamento, tudo que a gente fizer tem que ser levado pelo Espírito Santo. Nós estamos agora o pastor Carlos assumiu, nós estamos vendo com os missionários aonde nós vamos fazer a viagem missionária. Qual cidade vai ser escolhida? Nós estamos pedindo orientação ao Espírito Santo de Deus, para Ele nos guiar. Assim também era Jesus, Ele me levou pelo Espírito. A mão de Yahvé o levou então a profetizar, ou esse profeta, a ter essa visão. Então precisou ter um local, um lugar da revelação. Irmãos, não há dúvida que aqui, nesse púlpito, por exemplo, é um lugar da revelação de Deus. Quem sabe você está lá na sua casa, você vai dar um cochilo, Deus te dá um sonho, uma revelação. Você está no seu trabalho vendo uma situação que aconteceu ali, Deus te fala, é isso. Deus te fala, te revela algo. Deus, Ele quer revelar os seus planos para a gente.
E tem um lugar marcado. Ali naquele lugar era um vale. Um vale. Algo amplo. Deus mostrou, o Espírito mostrou para ele um vale. Um vale. A cena foi horrível. Nem sempre as revelações de Deus são coisas boas. Nem sempre a revelação de Deus a gente entende na hora os porquês. Nossa, que coisa horrível. Cena horripilante de morte. O exército da Babilônia realmente aniquilou o povo de Israel. Então eles morreram mesmo, foram espalhados no chão, não foram sepultados, ficaram expostos. A nação inteira, pouquíssimos foram salvos. Por isso que uns foram espalhados, outros foram levados cativos, mas a maioria foi exterminada. E o Espírito mostra mesmo. Então o Espírito, se Ele quer revelar, Ele mostra exatamente para a gente o que está acontecendo. E às vezes as coisas terríveis que nós estamos fazendo, que ninguém sabe, algo encoberto, Ele mostra ali, ao vivo e a cores para a gente. Às vezes a gente não quer ver os problemas, mas Ele mostra. Segundo, versículo 2, Ele diz: Ele me fez andar ao redor deles, um lugar que era para fugir de lá. Não, eu não quero ver isso, não, essas cenas horríveis eu não quero ver, eu só quero ver paisagens, pastos verdejantes, águas tranquilas. Mas o Espírito levou ele para ver mesmo o que estava acontecendo. A realidade é essa, Ezequiel. Levou ele, fez andar ao redor deles. Veja bem, irmãos, que alguns exércitos, quando aniquilavam outro povo, eles pegavam os corpos e amontoavam, um em cima do outro. Amontoavam, jogavam uma fogueira, queimavam. Mas, diferentemente desse quadro normal que seria, não foram empilhados, foram espalhados. Espalhados, isso tem um significado. O profeta levou um bom tempo para atravessar. Significa que às vezes a nossa vida passa por vales terríveis, tristezas terríveis, que às vezes demora para passar. Então Ezequiel diz que foi levado a um vale e andar sobre esse vale, e demorou porque era vasto, era longo, então ele foi andando, demorou para ele sair do vale, atravessar para o outro lado. Então ele precisou ver mesmo, ele precisou sentir, passar por aquilo. É difícil, a gente não entende, né, irmão? Mas por que a gente passa por alguns sofrimentos e demora? Mas Ezequiel passou por isso. O que ele viu? O que ele viu? Morte, destruição, desespero, miséria, extinção. Imagine, ficou refletindo sobre tudo isso. O povo está extinto, acabou, morreu, ficou impotente. A sensação de impotência também é muito difícil, né, irmãos? Você não poder fazer nada, você é impotente. É difícil, porque a gente quer resolver tudo. Eu aqui, antes de subir aqui no púlpito, eu estava ali com a vertigem ali, chamei o pastor Carlos, prepara um sermão aí, porque eu acho que eu vou ficar impossibilitado. Mas eu preparei o sermão, que eu quero passar, mas às vezes fiquei impotente ali, me deitei, melhorei um pouquinho, para estar aqui com vocês. Se sentir impotente é difícil, sem poder fazer nada. Então, Ezequiel passou por isso ali, para mostrar o drama do momento do povo de Israel. E volta e meia nós temos que fazer essa avaliação na nossa vida. Como é que está a minha vida espiritual? Está como ossos? Terceiro, irmãos, para não demorar, que já está quase na hora. Terceiro, acaso poderão reviver esses ossos? Versículo 3. Então Deus perguntou, o Senhor Adonai perguntou para Ezequiel: Ezequiel, está vendo tudo, tá? Está vendo como é difícil? Você acha que esses ossos aí poderão voltar a viver? O que você acha? Ali está a resposta. Ezequiel até acreditou que poderia, porque era Adonai que estava falando. Ali, irmãos, no limbo é um troço
fétido, né? Onde fica ali escorrendo os restos mortais da pessoa, o limbo da desolação, ausência de luz, confusão, tudo isso passa na nossa cabeça, numa situação assim. Mas repito, irmãos, Adonai Yahvé, o soberano e eterno Deus estava ali. E Ele está cuidando do nosso coração, nos momentos mais difíceis, nos momentos terríveis. O Deus Adonai está conosco, estava com Ele ali. Interessante que no livro de Ezequiel, é o livro que mais fala em Adonai. 217 vezes se repete a expressão o soberano e eterno Deus. Ezequiel sofreu muito, foi um dos profetas que mais viu coisa terrível. Ele não viveu como a gente viveu. Ele viveu só destruição, desilusão, superação. Era alguém realmente casca grossa, como diz. Alguém que realmente, se não tivesse Yahweh com ele, o Adonai, ele não conseguia. Então ele repetia várias vezes, profetizou várias vezes sobre o Adonai. Só Ele pode modificar as coisas. Nós temos esse Deus, irmãos, a providência divina. Esse soberano quer dizer também superpotente. Ele cria que poderia sim os ossos ali voltarem à vida, por causa desse soberano. Realizar obras inesperadas é a capacidade dele. Realizar obras inesperadas é a especialidade de Adonai. Em quarto, irmãos, então depois dele ter mostrado um quadro horrível, um quadro realístico, o quadro que precisava parar para pensar, realmente estava acontecendo com o povo, a desilusão total, Adonai pede uma coisa para ele: profetiza. Profetiza esses ossos. Na expressão hebraica, pouquinha coisa diferente. Diz assim, na tradução hebraica, no original, é o seguinte: ele devia profetizar sobre os ossos, não para os ossos, sobre os ossos, porque há algo superior. Esses dias nós estávamos entendendo por que o Sheldinho gosta de, por exemplo, a gente está com o controle remoto na mão, né? Trocando televisão. Ele já viu que aquele aparelhinho é um negócio importante, que às vezes deixa ele de lado para ficar com aquilo na mão. E ele quer atenção para brigar com ele. Ele já viu que ele é importante, então deixa do lado. Às vezes quando ele sobe ali, ele fica em cima do controle remoto. Sheldon é meu cachorrinho, meu pet. E aí esses dias eu fui ver por que o cachorrinho, quando ele quer a coisa, ele fica em cima. É por causa da posse. Para tomar posse daquilo. Ele é dono daquilo, então por isso que ele fica em cima. E da mesma forma, analisando esse texto, é o seguinte: ele está por cima dos ossos. Então, para quem vai profetizar, tem que ter uma autoridade de Deus. E Deus deu essa autoridade para Ezequiel. E a gente que prega, você que testemunha, que prega para as pessoas, inclusive, mais uma vez eu lembro da Ingrid, ela pregava muito para os amigos do trabalho, onde ela tivesse uma oportunidade. O próprio Michael pregou para os militares lá no hospital, eu vi ele pregando com autoridade. Então, quem profetiza, quem prega, tem que vir com autoridade, com certeza. Então ele falou aos ossos, olha, começou a profetizar para eles. Profetiza esses ossos: somente ao ouvir a palavra, o homem vive. Vamos analisar, vamos ver rapidamente Romanos, vamos ver dois textos aqui. Romanos 10, 17, por favor, vamos projetar no data show, pessoal de casa também. Diz assim, Romanos 10, 17, consequentemente a fé, vamos ler juntos, irmãos? Consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem. A mensagem é a palavra de Cristo. Então a fé, a vida começa a borbulhar no coração, a esperança dos ossos vindo para a vida é através da pregação da palavra de Deus.
Em Jeremias 1:10 também fala isso. A vida vem da morte. Interessante isso, né? Então é preciso morrer para esse mundo para viver em Cristo. É preciso estar ali morto, os ossos secos ali destruídos, o nosso eu, para que Deus entre e traga vida. É preciso você dizer não para o pecado, fazer morrer o pecado para que Cristo viva. Então é preciso a morte para que tenha vida. Jeremias 1:10 diz assim, vamos ver. Veja, vamos ler? Eu hoje dou a vocês autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, caçar e destruir, para edificar e para plantar. Então Deus deu autoridade para você falar, profetizar, ou para destruir, que não é o caso que a gente quer destruir, mas principalmente para dar vida, para edificar. Então Deus dá isso para a gente. Agora eu tenho que me apressar aqui, irmãos. No versículo 5, diz: farei entrar neles o Espírito. Farei entrar o Espírito em vós. Então Deus sabe que sem o Espírito Santo também não adianta. E essa música que nós ouvíamos muito cantar diz: sopra Espírito nesse lugar. Venha Espírito Santo, sopra nesse lugar. Essa música fala isso. Deus soprou no barro e fez nova criatura. O homem era barro, era inanimado, ficou perfeito ali no chão. Deus moldou o homem, o ser humano, o Adão, perfeito, lindo. Mas ele estava sem vida. Mas precisou soprar o Espírito nele, para que ele viesse à vida. O que aconteceu aqui no Vale dos Ossos Secos foi um novo ato criativo de Deus. O poder criativo de Deus. Ele ordenou a profetiza, e o Espírito veio e entrou. O Criador então interage com a sua criação. O Criador intervém. Sem o Criador colocar fôlego de vida, nada acontece. Sem o Criador mandar o seu Espírito, os ossos continuariam lá. Deus precisou intervir. Isso é contra muitas das filosofias que estão em voga hoje. Coisas antigas, irmãos. Por exemplo, nós somos, existe a religião teísta. O que é o teísmo? O T na frente, o teísmo. Diz que a existência, tem algumas religiões que são teístas. A nossa, por exemplo, é teísta. Que é a razão, é a existência de um único Deus, um só. Teísta. Um único Deus soberano, Criador do universo. Único Deus. Então nós somos teístas. Agora, infelizmente, existe o deísmo, com D na frente. Deísmo. Que aí era o que muitos criam. E muitos creem hoje, quer ver? O deísmo explica a Deus através da razão. Da razão. E o Deus, eles dizem que o Deus que criou, eles creem que foi um Deus que criou o universo. Só que esse Deus criou o universo e deixou o universo seguir o seu curso natural. Deixou o universo tomar conta de si mesmo. Deus criou e deixou, foi embora, abandonou. E aí a criação está seguindo em frente. O deísmo crê nisso. Tudo tem que seguir o curso natural. O deísmo não crê que a Bíblia é inspirada por Deus. E também é o precursor, o deísmo é precursor do ateísmo moderno. O ateísmo que as pessoas não creem hoje na existência de um Deus, e o deísmo é a raiz do ateísmo. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz no Salmo 104 sobre isso. Sobre que esse Adonai, então,
é um Deus que intervém. Salmo 104, 29. Salmo 104, 29, 30 e 31. Diz assim: quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhe retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Então, esse Deus que tira a vida, que dá a vida, que coloca o seu fôlego, e Ele intervém quando Ele apraz. Jesus, por exemplo, Ele tinha esse poder de tirar a vida das pessoas e dar a vida para as pessoas. E quantas pessoas Ele ressuscitou com a palavra, com a autoridade? Então, Deus intervém. Jesus olhava com compaixão a pessoa ali, o filho da viúva que tinha morrido, olhou com compaixão. Jesus fala: vem para a vida. Ele tinha o poder de Adonai, desse Deus soberano. Glórias, pois, a Jesus. Então, o profeta Ezequiel disse: então profetizei. Deus mandou o seu Espírito, então eu profetizei. Obedeceu. Que está um segredo: obediência. Obedeceu, irmãos, e ele começou então a ouvir os ossos se mexendo. Começou a ver que ali havia uns estalos, as juntas estavam se ligando. Os esqueletos estavam ficando em pé, estavam se chocando. Carnes, nervos, tudo estava se figurando ali. Um milagre magnífico, magnificante, glorioso. Mas ainda não estavam animados. Estava se formando, mas eles ainda não estavam animados. Não estavam ainda como Deus queria. Então, no verso 9, Ele mandou profetizar os 4 ventos. Os 4 ventos. 4 ventos, e mandou soprar. Dize ao Espírito, Ele diz. Dize, fala. E o que Ele está dizendo? Ora. Para nós hoje, né? Ora. Fala com o Espírito Santo. Fala com Cristo. Fala, ora. Ordena. Ora, profetize. Clame, peça. E Jesus falou tanto nisso, né? Ele falou: busque, bata na porta, clame, insista. Quantas vezes Jesus orou e ensinou seus discípulos a orar, a perseverar na oração. Então aí está um segredo para que o Espírito Santo de Deus renove tudo. Renove. Vem Espírito Santo, vem. Agora, se vocês estiverem lembrando de alguém, não é coincidência, tá? Vem. Tinha essa moça que quando ela cantava, ela fazia assim, ó. Não fazia? Vem, Espírito Santo, vem, sopra nesse lugar. Então foi isso que Ezequiel fez. Vem, os corpos estão prontos. Os corpos estão prontos. Deus já fez um milagre, agora só falta o Espírito Santo. Isso prova, irmãos, que sem o Espírito Santo ainda não estão completos. A nós, sem a busca desse Espírito Santo, sem estarmos cheios desse Espírito Santo, não estamos completos. Alguém falou lá no funeral que Deus arrebatou aí porque ela estava pronta, estava completa. Só Deus que sabe, né? Às vezes a gente acha que o arrebatamento é um grande dia lá, que vai, a gente vai ver pessoas subindo, fogo subindo, chama, né? Pessoas subindo. Mas às vezes pode ser assim. Deus tira uma pessoa aqui, assim, do nada, vai tirando o arrebatamento. Mas o que importa é o seguinte: o Espírito Santo, irmãos. Venha, nós sermos completos. Sem Ele falta vida. Romanos capítulo 8, verso 6. Romanos capítulo 8, verso 6. Vamos ler esse texto, Joana. A mentalidade da carne é morte.
Mas a mentalidade do Espírito é o quê? É vida e paz. Agora o versículo 11 do mesmo capítulo, pula para o 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais. Amém, irmãos? Dará vida por meio do seu Espírito. Olha o Espírito aí. Esse Espírito que dá vida, que habita em você. Então você já tem a vida. É por isso que lá no nosso sepultamento o corpo vai ficar, mas o Espírito não. O Espírito aí, ó, habita em vocês, vai ressuscitar. Porque já habita em vocês. Glória a Deus. Os 4 ventos significa a volta de todos os israelitas, de todos os lugares que foram espalhados, voltando para casa. Jesus falou também que o nosso lar não é aqui. Quando vem os 4 ventos do Espírito, Ele nos leva para o nosso verdadeiro lar. Como Deus queria que os israelitas voltassem para o verdadeiro lar deles, o nosso lar não é aqui, irmãos. O nosso lar está na glória, é o nosso lugar. E no verso 10, ele diz, Ezequiel, eu profetizei e eles viveram. Eles viveram, ele viu. A profecia dá vida, os cativos se animam, são transformados, e a Bíblia diz que eles foram transformados no exército. Isso tem um significado também. Antes eles não andavam como exército, eram meio fraco, um exército fraco, um exército cheio de brechas, um exército que um queria marchar, o outro não queria. Agora não, todos estavam prontos ali como exército, um novo Israel, mais focado, mais consagrado. E hoje nós somos igreja, irmãos. Nós precisamos ser imbatíveis. Cada crente aqui, irmãos, precisa se enfileirar nas enfileiras do Evangelho. Quando a gente tiver um programa, uma atividade, nós precisamos estar juntos, todos juntos como um bloco, para lutarmos contra o inimigo, contra o cansaço, contra tudo. Deus queria então a restauração nacional. Aqui então se forjou, não tenho tempo para explicar, irmãos, mas nesse texto aqui começou Deus a mostrar, forjou e solidificou a doutrina da ressurreição, que viria depois a ter o clímax, o máximo, com o Filho de Deus, a ressurreição mais perfeita de todas. Mas aqui começou então a doutrina da ressurreição, da imortalidade da alma. Tem vários textos, Isaías 25:8, Daniel 12:2, não dá tempo de falar. Mas aqui começou essa doutrina. A partir do verso 11, irmãos, estamos lendo até o 14. A partir do verso 11, Ezequiel começa a interpretar a visão e dizer, olha, esses ossos são a casa de Israel. E concluindo dessa manhã aqui, irmãos, o que Deus quer da gente com esse texto? O que esse texto tanto nos ensina? Que Deus quer uma renovação completa da nossa vida. Uma renovação física, os ossos, as carnes, as juntas, física, primeiramente. Depois, moral. Nós sabemos muito bem o que causa a morte. Davi falou, enquanto escondi os meus pecados, envelhecia os meus ossos. Então, os ossos secos, tem muita gente que está que nem esqueleto por aí. Está bonito por fora, mas por dentro são sepulcros caiados. Jesus falou muito sobre isso também. Sepulcros caiados. Então, irmão, nós sabemos que precisa de uma renovação moral na nossa vida. E espiritual. Um exército, sermos igreja, temos uma renovação espiritual, uma fortaleza espiritual de oração, precisamos nos unir mais em oração. O sopro do Espírito Santo é o agente dessa revolução da vida, então devemos buscar mais o Espírito Santo. Ele disse, vem Espírito Santo, sopra os 4 ventos sobre esses ossos para que eles tenham vida. Então o segredo está hoje no Espírito Santo.
Então precisamos buscar mais uma vida no Espírito. Ele é o agente da revolução da nossa vida. É o Espírito que transforma. Quero terminar lendo João 5:25 com vocês. Nós vamos encerrar. Nós temos nosso intervalinho, nosso lanche lá do Ministério de Homens. Estão esperando lá atrás. João 5:25 diz: eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou. Continua comigo. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Amém, queridos irmãos? Então ouça a palavra de Deus, ouça. Assim como Deus deu essa visão para Ezequiel, que Deus possa dar visão a vocês. O que o Espírito Santo quer revelar? O que o Espírito Santo está falando? No verso 20, do mesmo capítulo, Janaína, 28 e 29. 28 e 29. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem, leiam comigo, os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Condenados. Então não há tempo, irmãos, para fazer o mal, só o bem. Porque eu quero ressuscitar com Cristo. E a visão termina com o seguinte: eu sou o Senhor. Então, irmãos, nossa igreja está triste, está em luto, está refletindo muito, e vamos refletir por muito tempo ainda. Vamos chorar ainda mais um pouco, mas não vamos esquecer que Deus é o nosso Senhor. Se Ele permitiu, se Ele faz isso. E aí a gente fica muito pensando, né, Kleber, assim, esse dia eu estava, antes de ontem, né, falando com a Priscila, olhando mais para ela, assim, dando tchau, se despedindo assim quando ela vai trabalhar, e eu vou trabalhar, porque pode ser que ela vá e eu não veja mais. Porque a morte é assim, ela acontece de súbito muitas vezes. Não é às vezes que está lá no hospital, você consegue se despedir de todo mundo, você sabe que vai morrer, às vezes é assim, pum, não dá tempo de nada. Então é muita coisa para a gente refletir, para a gente mastigar sobre isso. Mas que não possamos esquecer, eu sou o Senhor. Deus diz, Yahvé, Adonai. Todos devem reconhecer Yahvé como o Deus soberano sobre todas as coisas. De uma maneira melhor, de uma maneira maior. Que Ele sabe de tudo, Ele é soberano. Que Deus nos abençoe. Que a gente possa profetizar ao Espírito para que Ele venha soprar. Amém? Vamos ficar em pé e vamos encerrar o nosso culto. Ó Deus, venha Deus, como nós ouvimos essa manhã, vem Espírito Santo. Venha nesse lugar falar aos corações, aquilo que cada um necessita, Pai. Aqueles que estão tristes, enlutados, aqueles que estão precisando de uma renovação espiritual, que o Adonai, o soberano sobre todos, possa preencher os nossos corações, e que, ó Deus, nós possamos fazer exatamente, temos essa autoridade, Senhor, para profetizar, para continuar testemunhando, pregando, e ó Deus, se enchendo com o Teu Espírito, Senhor. Continua abençoando esta igreja, continua abençoando os planos, os projetos, tudo que temos pela frente. Que, Senhor, que o Teu Espírito Santo dirija tudo, ó Pai. A vida de cada um, conforme o Senhor quer. Conforme o Senhor desejar, até o dia do arrebatamento, Senhor. Que pode ser daqui um tempo, pode ser hoje, pode ser amanhã, nós não sabemos. Mas que cada um possa estar bem preparado para esse momento. É isso que nós oramos e te agradecemos, no santo e glorioso nome do Adonai. Amém, Jesus. Amém. Pode ser.